Para a sociedade, um advogado bem-sucedido, dono de várias empresas e detentor de um grande patrimônio. Para a Polícia Federal, um membro de uma organização criminosa que praticava crimes contra o INSS. Mas afinal, quem é Guilherme Oliveira? O advogado coroense ficou conhecido no Maranhão após ser preso pela Polícia Federal na manhã do dia 1º de junho de 2022, durante a Operação Êxodo, que investiga um grupo suspeito de fraudes previdenciárias. Na época, o prejuízo estimado era de cerca de 18 milhões em valores pagos e previstos para pagamento. Solto um dia após sua prisão, Guilherme Oliveira passou a negar qualquer irregularidade em suas empresas e disse que foi vítima de perseguição política. O que você vai assistir agora é uma entrevista reveladora sobre os milhares de benefícios que foram concedidos de forma fraudulenta pelo escritório de advocacia Branco e Oliveira. Nossa entrevistada explica com detalhes como eram feitos os processos fraudulentos e como Guilherme Oliveira era beneficiado. Nossa entrevistada, que pediu para não ser identificada, trabalhou no escritório do Guilherme Oliveira e afirma ter documentos e informações sobre supostas irregularidades que eram cometidas pelo advogado e por sua equipe no escritório de advocacia Branco e Oliveira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela confiança em nosso trabalho. Queria que você dissesse pra gente quando foi que você trabalhou no Guilherme e por quanto tempo para o Guilherme Oliveira. Trabalhei no Guilherme de 2021 até agora 2023. Saiu quando? Saí no mês de maio. Por que você saiu? Eu pedi para estar saindo da empresa, devido a algumas coisas. E qual era o setor que você trabalhava e que tipo de serviço que você fazia para ele? Eu iniciei no setor previdenciário, onde montava todas as partes do processo. Começava do zero. Lá era trago somente a identidade e o comprovante de residência. Quais processos? Aposentadoria, pessoa por morte, auxílio doença, salário materno, PPC, tudo era montado do zero. Ele era beneficiado tanto quanto quando era concedido, porque quando era concedido, a pessoa fazia empréstimo para poder pagar, mas também tem o retroativo, né? Que às vezes não era concedido na primeira. Então na segunda tentativa, que era concedido, ele já entrava no processo de retroativo, só que a pessoa não sabia. E ele ficava tanto com o retroativo quanto o empréstimo que a pessoa fazia. A pessoa que procurava se aposentar através do Guilherme, ela não sabia que tinha direito ao retroativo. Não sabia. Porque muitos pagam tanto o empréstimo, quanto já paga já o benefício, porque quando o benefício é negado a primeira vez, a segunda tem o direito de retroativo. Então, quando é concedido a segunda vez, às vezes já passou do valor muito do processo e ele pega aquele retroativo todinho para ele e diz que só ganhou só a aposentadoria. O retroativo gira em torno de quanto? Questão de valor? Você tem um ideia? salário por mês. Um salário por mês. Se tiver um deferido de 1 ano, 2 anos, é um salário por mês, até quando for concedido. Então, se a pessoa se aposentou com 70 anos e ela tinha direito a 5 anos, são 60 meses. 60 meses. Mais ou menos 60 mil reais. Sim. Esse dinheiro, o beneficiado, a pessoa que foi aposentada, ela tinha direito a alguma coisa? Ela era informada que tinha direito a alguma coisa? Nunca foi informada. Quem ficava com esse dinheiro? Doutor Guilherme. Guilherme Oliveira ficava com esse dinheiro. E além desse dinheiro do retroativo, ele o acordo que ele tinha com a pessoa beneficiada era de fazer um empréstimo. Sim. Um empréstimo que era concedido para ele. Sim. O valor do empréstimo. Era mais ou menos quanto esse empréstimo? O valor do empréstimo era 16 mil. 16 mil reais. Sim, dependendo da causa. Dependendo da causa. Sim. Esse 16 mil era o valor que ele cobrava para aposentar a pessoa. Exato, ele cobrava esse valor para aposentar a pessoa. Você tem ideia de quanto movimentava em dinheiro nesse período? Vocês tinham ideia de quanto? Milhões. Pode-se dizer milhões.
Porque além do processo ser concedido, ainda tinha o retroativo que ele pegava. Ela revela que mais de 2.000 pessoas do Pará foram aposentadas em Codó pelo escritório da Branco e Oliveira. Você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas do Pará foram aposentadas aqui em Codó pelo escritório do Guilherme? Não tenho ideia. Mas Ele são era muitas? várias. Cerca de mais de 2.000 pessoas foram aposentadas do Pará aqui em Codó. Mais de 2.000 pessoas Mais do de Pará 2.000. foram aposentadas aqui. Mais de 2.000. Essas pessoas, elas vinham ou só mandavam documentos? A maioria vinha e algumas mandavam documentação. Nem vinha. Nem Já vinha. mandava a documentação. Mandava a documentação pelo corretor. Vocês faziam todo o processo Todo o processo. sem a presença dessa pessoa Sem presença. e era aprovado. E era aprovada. A assinatura a gente colocava no Zoom, né? Xerocopiava o RG da pessoa e colocava no Zoom para fazer aquela assinatura do mesmo jeitinho, na frente do computador do mesmo jeitinho, para ser aprovado. Na autodeclaração, no contrato de comodato, nas fichas de loja, tudo, a documentação, a assinatura era nossa. Vocês assinavam Sim, em nome do beneficiário. sim. A ex-funcionária afirma que a equipe de Guilherme Oliveira chegou a fazer 80 processos fraudulentos em apenas um mês. Você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas você e suas colegas conseguiram aposentar de forma fraudulenta? Várias pessoas. Teve uma vez que a nossa gestora de lá até agradeceu a gente. Um milagre, né? Ela fazer isso, que ela sempre reclamava do nosso trabalho. Mas só no mês foi mais de 80 processos concedidos de forma fraudulenta. Em um mês. Em um mês. Mais de 80. Mais de 80. Para conseguir obter sucesso nas fraudes, o advogado contava com a ajuda de funcionários do próprio INSS. Mas para fazer tudo isso é necessário que ele tenha ajuda de outras pessoas no sistema. Ele tinha ajuda de pessoas de onde? Quem eram essas pessoas? Lá de dentro do INSS mesmo, os que foram presos, ele tinha ajuda deles, que quando o processo não era concedido na segunda tentativa, ele levava para lá para eles concederem. Ele tentava fazer a aposentadoria de forma normal e quando era rejeitado levava para esses... Fazer de forma fraudulenta, que era tudo nós assinando, tudo nós fazendo, e quando era concedido, aí o INSS falava, né? Mandava uma cartinha. Agora quando não era, aí surgiu o indeferimento. Aí, no terceiro indeferimento, aí ele levava os amigos dele conceder. Aí a gente protocolava o processo direitinho e só levava lá para eles concederem. Na manhã do dia 1º de junho de 2022, a Polícia Federal chegou cedo na casa e no escritório de Guilherme Oliveira. Os policiais prenderam o advogado e levaram milhares de documentos da Branco e Oliveira. Os funcionários foram avisados de que não deveriam aparecer no local de trabalho. No dia da prisão, eu estava em casa me arrumando para ir para o serviço, quando chegou a mensagem dizendo que não ia ter serviço naquele dia porque o doutor tinha sido preso. Aí foi tipo um choque. Você ficou com medo de você também ser presa? Fiquei com medo porque estava lá. Aí estava fazendo essas coisas. Aí eles pediram até pra gente não comparecer ninguém no escritório porque a PF estava lá e ia fazer algumas perguntas. Então não era pra ir ninguém. Aí por isso que não apareceu ninguém no escritório. Você imaginou, você e suas colegas imaginaram que isso poderia acontecer com ele? Sim. Por quê? Porque já estava demais já a utilização do selo. Guilherme Oliveira já pressentia que poderia ser alvo das autoridades policiais e determinou que vários documentos fossem queimados. Ele fez alguma coisa para tentar sumir com os documentos? Sim, a maioria dos documentos foram queimados. Você viu? Vi. Viu queimando? Queimando lá no galpão mesmo. No galpão? Lá no galpão. Muitos documentos? Muitos documentos. Queimados, cortados, foram se desfeitos do documento e várias partes de documento que tinha no computador, eles deletaram. Tinha vários computadores, depois disso ele saiu até vendendo alguns computadores porque não tinha mais funcionário para estar trabalhando.
Questionada sobre o motivo de revelar a atividade criminosa de seu ex-patrão, ela afirma que tomou a decisão após ter seus direitos trabalhistas negados por Guilherme Oliveira. Quando você pediu demissão, eles fizeram alguma recomendação para você, enfim, não dizer ou não contar detalhes do que acontecia lá? A gente assina um contrato lá para, quando sair, não contar nada do que viu, nada do que aconteceu, ficar tudo em off. E por que você decidiu falar agora? Porque eu saí injustamente de lá, e quando eu saí ainda foi descontado meus 40% do meu FGTS, no qual hoje eu preciso. Eu já cheguei a falar com ele, porém ele nunca deu atenção e só falou que não vai devolver. Ele disse isso pra você? Sim. Mesmo você trabalhando, fazendo os processos fraudulentos dele, sim, ele não quis lhe ajudar? Não. Nossa entrevistada nos repassou milhares de documentos que ela afirma que eram utilizados nos processos fraudulentos. Nos comprometemos em encaminhar os documentos para as autoridades responsáveis pelas investigações de crimes contra a Previdência. Procurado por nossa equipe de reportagem, Guilherme Oliveira disse que vai se manifestar através da Justiça.